A Kabbalah ensina que onde um repetente está, nenhum justo consegue chegar. Hoje nós vamos analisar o porquê. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção dessa semana se chama Vaikra e ela significa E chamou, porque nela Deus chama Moisés para conversar. Nossos sábios estabeleceram um paralelo importante, porque na semana passada a gente lê que quando Deus estava no tabernáculo, quando havia uma nuvem de Deus no tabernáculo, Moisés não podia entrar no tabernáculo. Então existe um paralelo aqui interessante. Na semana passada a gente tem um aspecto de ocultação, onde Moisés e Deus não podem se encontrar, e nessa semana acontece justamente o oposto, onde Deus chama Moisés para falar com ele. Daqui a gente tira uma lição bastante importante e aparentemente sutil, mas que é a seguinte. Toda revelação que acontece depois de uma ocultação é muito maior do que se fosse apenas uma revelação. Se a gente entender esse princípio e aplicar em várias outras coisas da nossa vida, a gente tem uma lição poderosa. Por exemplo, por que o Zohar ensina que onde um repetente está, um justo não pode ficar? A pessoa que se arrepende de algo que ela fez é uma pessoa que cometeu algo errado. Segundo a Kabbalah, ela criou escuridão, se afastou da luz, e quando se arrepende, ela volta para a luz. Ou seja, o nível de luz que ela alcança é muito grande. Na verdade, o nível de luz que ela alcança é muito maior do que o de um justo que nunca errou e nunca fez nada de errado. Você fazer um ato errado, se arrepender, ou seja, você se desconectar e conectar, é mais intenso do que você já estar conectado com a luz. Esse mesmo princípio se aplica, por exemplo, às vezes a gente vê um casal que briga, depois da briga eles voltam, quando eles voltam, com mais amor às vezes do que estava anteriormente. Porque o que acontece, o amor depois da briga, passada a briga, é mais forte, né? É a própria escuridão da briga que faz o amor ficar mais forte. E daqui a gente também aprende uma lição bastante interessante, que é a seguinte, os nossos sábios perguntam às vezes o seguinte, todo mundo fala da redenção, da vinda do Messias, a era messiânica, e alguns perguntam o seguinte, se os nossos antepassados, que eram muito mais espiritualizados que nós, muito mais conectados com Deus, gente como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, não conseguiu trazer a redenção, como é que nós, na nossa época, conseguiremos? E a resposta está na própria pergunta e nisso que a gente discutiu. É justamente no nosso mundo, onde a gente está num momento de mais escuridão, que a gente consegue trazer a maior luz, que é a da era messiânica. Onde os nossos antepassados estavam, apesar de ser um nível alto e elevadíssimo, não era o nível onde eles conseguiam chegar num estado de redenção. Shavua Tov a todos.